Vamos ao segundo bloco do programa Bate-Papo, já com a presença, ou com a presença, com a presença do nosso amigo, professor Vander Pugliese. De acordo com como você está vendo o programa, boa tarde, boa noite, eu vou fazer a mesma pergunta. Que bom tê-lo conosco. Obrigado, amigos, muito obrigado por me chamarem. Você sabe que chamou, é toque de recolher, né? Na hora... A gente vem pra cá, gosta de falar, gosto muito de TV e rádio, né? E as coisas, Vander, andando, caminhando? Sim, entramos bem o ano, a nossa economia está crescendo bastante. Houve injeção de dinheiro no mercado com a ajuda Brasil, né? Estamos com a perspectiva de um grande ano, de uma grande eleição. Sim. Estamos tranquilos. E então, já escolheu seu candidato a presidente, Vander? É difícil, né? Eu estou pensando muito, tá difícil. Eu estou pensando no ano. Estou pensando no ano. Ô, Vander, me diz uma coisa. Fevereiro, segundo mês do ano, pelo calendário gregoriano. Faz um release para nós disso. Por que fevereiro tem 28, porque o outro tem 30? Sim, eu gosto muito de falar sobre isso. Bissexto, essas coisas antigas aí, né? Eu falo disso em sala. Na primeira aula eu sempre falo o seguinte, 2022, né? Quem está em 2022? O planeta deve ter 8 bilhões de moradores. Então as pessoas, todo mundo, os 8 bilhões? Não. Mas não está todo mundo junto? O planeta está girando, faz a viagem de um ano ao redor do Sol, está todo mundo junto, todo mundo em 2022. Não, os calendários todos são religiosos. Só está em 2022 quem é cristão. E os cristãos não são maioria no planeta. Os chineses não estão em 2022, os muçulmanos não estão, os budistas não estão, os judeus não estão, os tupis guaranis não estão. Cada nação antiga tinha o seu calendário. E aí eu fico imaginando o seguinte, vamos imaginar há 300 mil anos, o teu antepassado, o avô do avô do avô do avô do avô do Betão, 300 mil anos atrás, numa tempestade. O que totalmente ignorante que nós éramos, o que ele pensa, de repente uma tempestade, um raio cai numa árvore na frente do sujeito, ele pensa que tem alguém poderoso lá em cima? E assim foi criando, as religiões foram criadas assim, não é? Criamos os deuses todos os povos tinham deuses. E quando nós começamos a produzir alimento, domesticar as ervas, os animais, porque no começo nós éramos nômades, né? Só colhíamos o que a natureza dava. Quando nós começamos a doutrinar a natureza, vamos dizer assim, dominar e produzir alimento, nós começamos a perceber a importância do Sol, porque a Lua foi o primeiro astro que nos atraiu, que nos intimidou, que nos inspirou, né? Então a Lua tinha o ciclo de 7 dias, semana e 4 lunações, né? Minguante, crescente e tal. Os povos então tinham calendários lunares, mas quando nós começamos a produzir alimento, percebemos, né, lá, sabes lá quando, 40, 50 mil anos atrás, que o sol era importante para a germinação das coisas, para a saúde dos animais, para a produção de leite, de carne, de tudo. Então começamos a desenvolver calendário solar. Sim, mas só falou antes semana, como é que calculava a semana? Então, a lua, 7 dias lua cheia, 7 dias lua minguante, 7 dias lua crescente, 7 dias lua nova. Foi percepção. 7 foi percepção. Semanas, 7 dias. 28 dias. Exatamente. E quando alguém começou a fazer a observação do Sol, a conta não fechava. Não é? Porque são 365 dias a viagem da Terra ao redor do Sol, que é o ano. O dia amanhece e escurece, era o dia. Sim, mas eram 7 por causa da lunação. Mas a lua não interfere nos alimentos, na produção de alimento, é o sol que interessa. Então você tem que plantar na época certa, a procriação dos animais é na época certa, mas determinada pelo sol. Então quando o homem começou a ficar mais inteligente, ele começou a fazer o calendário solar. Só que a conta também não fechava. Foram anos e anos e anos, milhares de anos observando. Então o pessoal ficava observando. Né? Observando o que aconteceu, o Sol agora tem um astro perto dele. Tu imagina como é que era isso difícil?
observação. Isso é 12, 15 mil anos pelo menos, pelo menos. Sim. Talvez 60 mil anos, ninguém sabe, não tem registro disso aí. E os romanos, então, copiaram lá na África dos egípcios o calendário solar. O primeiro calendário inteligente foi dos egípcios. Porque o rio Nilo tinha a cheia anual e ela era medida exatamente pelos astros. Quando a tal Sirius, que é para nós a estrela d'alva, né? que é um planeta, inclusive, quando surgia tal hora da manhã, ali começava a enchente do rio Nilo. E ali a estrela d'alva não é o Marte? É um deles, agora talvez eu tenha Marte, né? um deles, não é uma estrela, né? Ele brilha conforme a luz do sol, né? Sim. Como a lua. Bem de manhã, né? Exatamente. Então ali começou a observação e melhorou o calendário solar. Os romanos foram lá, copiaram e melhoraram, porque é tudo assim, você inventa uma coisa, alguém pega e melhora, né? Isso é, a espécie humana faz isso, né? Então Júlio César, o governante de Roma, ele assumiu 60 anos antes de Cristo. Ele pegou o calendário solar egípcio, chamou o Sosígenes, lá um observador, disse, ó, como é que melhora isso aqui? Porque não fechava também com o tal do ano bissexto. Sim. Então ele criou o ano bissexto. Dia 46 a.C. ele implantou o calendário que deu o nome juliano, de Júlio César. Quase perfeito. Tinha 12 meses por ano, não é? Certinho, porque são 12 constelações no zodíaco, 30 graus cada constelação na viagem de uma bola inteira, né? De um círculo inteiro da Terra ao redor do Sol, e não fechava as 6 horas que sobravam todo ano. Então ele criou o ano bissexto. A cada ano sobra 6 horas, a cada 4 anos sobra, né? Soma as 6 horas vezes 4, um dia a mais. Aí criou o ano bissexto. 2, 6, 3, 6, 6. Esse é o ano bissexto. E colocaram no mês de fevereiro, que é o menor mês. 28 dias ou 29 a cada 4 anos. Só que eles não tinham condição de saber que o dia não tem 24 horas. A precisão eles não tinham. O dia tem 23 horas, 48 minutos e 16 segundos. Então o tempo foi passando, ninguém percebeu. 1500 anos depois, veio o mitidinho. Veio o pessoal esperto, poxa vida, nós comemoramos o solstício, que os solstícios, os dois solstícios, os dois equinócios, são quando o Sol atinge os seus pontos máximos de aquecimento e iluminação da Terra. Que é aí que vem o negócio de plantar o alimento, a procriação dos animais. Se você perder a condição de seguir o Sol, você vai começar a ter produção de alimento a menor, vai morrer gente de fome. Aí tem essa separação de verão, inverno. Exatamente, quando começa o verão e o inverno é o mesmo dia. É quando o Sol está perpendicular ao trópico, ou do Capricórnio ou do Câncer, não é? E a primavera e o outono é quando ele está perpendicular à linha do Equador, à luz do Sol, né? Não o Sol, né? Então chegaram para a maior autoridade. Isso deu 27 anos de estudos e incomodação. A maior autoridade em 1582, quem era? Era o Papa. Gregório. Era o Papa que mandava, que era o Gregório. Aí bateram na porta do Gregório e ele aceitou, porque o Papa anterior não tinha aceitado. Ele achou que isso aí não era importante. O Papa devia ser um homem inteligente, Gregório XIII. Sabe? O que aconteceu? Não, nós estamos 10 dias atrasados em relação ao Sol. Quando a gente comemora o solstício, o Sol já passou 10 dias na nossa frente. Então nós temos que saltar 10 dias para acompanhar o Sol. Fizemos um novo cálculo do ano bissexto e o erro lá do calendário juliano é que tinha o ano bissexto a cada 4 anos, mas era demais, porque por causa dessa diferença de minutos, a gente estava não precisamente comendo esse atraso, vamos dizer assim, né? Certo. Então fizeram o cálculo seguinte, a cada 4 anos é ano bissexto, mas os múltiplos de 400 não são. Por exemplo, você lembra do ano 2000? Ano 2000 não foi bissexto, e era múltiplo de 4. Então os múltiplos de 400 não são bissexto, para dar essa diferença que eles calcularam lá. Então o Papa falou, tá bom, vamos marcar o dia. 4 de outubro de 1582 vai anoitecer, e vai amanhecer 15 de outubro. Nós vamos saltar 10 dias numa noite. Então eles escrevem nos livros a noite mais longa da história. Não foi a noite mais longa, né? Pulando. Antigregoriana chamava-se, né? O Papa Gregório então marcou as nações católicas, não é? Aceitaram, só que já existiam as nações protestantes. Século XV isso, né? 16.582. Então foi marcado, aí tá, saltou. Todo mundo que obedeceu o Papa saltou. Amanheceu 15 de outubro de 1582. Calendário gregoriano, quase perfeito.
O defeito que ele vai dar no ano 3500 é 1 minuto atrás do Sol. É uma coisa muito preocupante isso aí. No ano 3500 nós vamos ter que saltar 1 minuto. 3.500? Tá de sacanagem. Se prepara, controle o colesterol aí. 3.500. O que aconteceu? Você tá de Lá, brincadeira. Em Roma vai teve uma tá, passeata, o pessoal com a foice, Betão. Queremos nossos 10 dias de volta. O Papa nos roubou 10 dias. O pessoal não entendia que isso foi só uma formalidade. Então nós estamos hoje usando o calendário gregoriano, que é quase perfeito. Eu digo perfeito. Então quer dizer que nós temos o fevereiro tem 28 dias por causa do ajuste. Por causa do ajuste dessas horas que sobravam. Perfeito, Né? perfeito. E aí tá, morreu Júlio César, deram o nome do mês, chamava-se Quintilius, deram o nome de Júlio. O mês de julho é homenagem a Júlio César, que tinha 31 dias. No mês seguinte, Agosto. aí quando morreu Augusto, pô, os caras falaram assim, Augusto não era menor que César, tem que dar um nome do mês para ele, tá bom, August, tá, e só tinha 30 dias. Não pode ter menos dias que o mês de julho. Julho e Augusto não são um menor que o outro, são pelo menos iguais. Para 31. Aí tiraram de fevereiro e colocaram em agosto. Então, julho e agosto são os únicos meses encostados que tem 31 dias. E quem se a gente ferrou vê foi aqui, Februário. A Exatamente, gente vê pela exatamente. contagemzinha, né? Exatamente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Começou errado. Comecei errado. É que os dois dedinhos, os dois ossinhos que bate. Exatamente. Julho e agosto tem 31 por causa dessa homenagem. Então é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. É um modo de contar. Sim, meu tio me ensinou isso aí quando eu era pequeno. Quando era pequeno. Esse professor sabe de tudo. Gente, não sai daí. Nós já voltamos com o programa Bate-Papo no nosso terceiro bloco.